Hoje, a nossa conversa é com o psicólogo e professor Mark de Souza Torres e o psicólogo Henrique de Araújo Martins, os dois da Universidade Federal do Amazonas. Bom, eu sou o professor Mark, né? Professor aqui da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. É, Trabalho com violência sexual contra crianças e adolescentes, desenvolvendo pesquisas tanto no âmbito da pós-graduação, de mestrado e doutorado, quanto também projetos de extensão, né? Aqui junto comigo nessa tarde está o Henrique, né, que está comigo nesse momento, né, finalizando o seu mestrado. O Henrique estudou um tema bem específico, e depois ele vai contar com mais detalhes sobre isso. E juntos, né, a gente faz parte do grupo de pesquisa em avaliação em contextos clínicos e avaliativos, que faz parte do laboratório de Psicologia, Saúde e Sociedade na Amazônia, também aqui da Universidade Federal do Amazonas. Meu doutorado foi na PUC do Rio Grande do Sul, né, junto com a professora Luísa Abzang, e lá eu desenvolvi um projeto que trabalhou com profissionais, né, avaliando suas atitudes. Então, eu trabalhei 10 anos num CREAS na cidade de Rio Branco, no Acre. Então, o meu mestrado e doutorado foram todos, né, dedicados a essa questão. E até hoje ainda me dedico a tentar elaborar estratégias tanto de capacitação quanto de enfrentamento, né, a mitigar da melhor maneira possível a violência sexual contra crianças e adolescentes. Nessa tarde, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da violência, e mais especificamente sobre a questão do trauma complexo, que tem sido uma variável mais recentemente estudada, considerando que o impacto traumático para vítimas de violência sexual nem sempre se encaixa em todos os sintomas, digamos assim, do transtorno de estresse pós-traumático simples, né? Então, por conta disso, a gente tem estudado esse tema, tentando avançar um pouquinho aí na discussão em relação à intervenção e avaliação de vítimas de violência sexual. Bom, aí agora se puder colocar o slide, que aí me ajuda a acompanhar um pouquinho, guiar um pouco a minha fala, porque eu falo muito, então 1 hora e meia vai ser pouco. Então, bom, eu vou falar um pouquinho sobre as definições, a dinâmica e as consequências ao desenvolvimento, né, em relação aos impactos da violência sexual contra crianças e adolescentes, considerando que a violência sexual contra crianças e adolescentes é um tema multifatorial, complexo e que exige muito cuidado, né, principalmente na formulação de algumas questões de base, né? E a primeira delas é a questão da própria definição. Já pode até avançar um pouquinho para a gente já discutir essa questão da definição do conceito, porque apesar de muitas vezes, né, parecer simples a questão conceitual do que se define como uma violência, tanto no senso comum quanto também na prática profissional, muitas vezes há uma dificuldade na compreensão dessa questão conceitual. Então, eu trago aqui um conceito para a gente discutir também, refletir. A primeira parte do conceito fala sobre a questão do envolvimento sexual de uma criança e adolescente em situação de desigualdade, particularmente na questão desenvolvimental, em relação a um agressor, geralmente adulto, né, que utiliza tanto de coerção física, de ameaça, de indução, de chantagem, né, que lança de várias estratégias, às vezes até de modo sutil, para poder fazer com que aconteça ali uma situação sexual. Vale também ressaltar que essa situação, né, que essa violência sexual, ela não necessariamente depende somente do contato físico,
né? E esse é um mito e equívoco recorrente das pessoas, né? De que a violência sexual só acontece quando existe toque, quando existe manipulação genital, né? E claro, esse tipo de violência é muito mais visível e objetivo no senso, na questão das provas objetivas que elas produzem, mas muitas vezes, né, a violência sem o contato físico, ela existe e ela é muito mais difícil de ser, digamos assim, revelada e avaliada, porque muitas vezes a violência sexual só tem como testemunha a própria vítima, né? Então aqui eu faço uma chamada muito importante com relação à questão do abuso, né, desculpa, da violência sexual sem contato físico, porque ela tem como exemplos, né, o voyeurismo, o exibicionismo, né, a produção de fotos, principalmente atualmente, né, a produção de fotos e vídeos na internet e a exposição a materiais pornográficos, dentre tantas outras formas que também existem aí em relação à violência sexual sem contato físico. Então, considerando esses parâmetros, né, a gente precisa é, ter bastante cuidado na avaliação da violência sexual contra crianças e adolescentes, pois sem isso a gente também, né, sem esses parâmetros conceituais, a gente pode muitas vezes cair num ceticismo, particularmente quando essa descrença ela envolve uma narrativa que muitas vezes não tem ali provas objetivas de contato físico. Além disso, né, toda violência sexual, pode também já avançar, ela envolve uma dinâmica específica, né, em relação a como a violência sexual acontece, principalmente porque ao longo de todas as pesquisas, né, de toda a literatura que envolve a questão da violência sexual, existe uma dinâmica muito específica que é referendada desde a década de 80, com vários autores e autoras que refletiram sobre como essa violência acontece. Ela também não acontece de modo é, impulsivo, né? A violência sexual ela acontece de modo planejado, é um modus operandi também muito específico. E aqui eu trago um modelo mais contemporâneo proposto pelo professor Jean Hohendorf, que durante o seu estágio pós-doutoral desenvolveu, né, a partir dos modelos que estavam ali dispostos na literatura, um modelo mais integrativo dessa dinâmica, considerando todos os modelos que haviam, né, e principalmente relacionando aquilo que havia de semelhança e também as lacunas para poder desenvolver essa dinâmica mais ampla. O professor Johan Hohendorf é professor aqui no Brasil, da Universidade da Atitus, que é uma universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. É, Ele propõe, então, né, que para o início da dinâmica, como não se trata de uma violência intempestiva e sim planejada, é necessária uma fase de preparação, né? Então, também é importante salientar aqui que a maioria das violências sexuais contra crianças e adolescentes, ela acontece no âmbito familiar. Não são pessoas desconhecidas que fazem a perpetração da violência, mas sim pessoas conhecidas, pessoas de confiança, pessoas que mantêm um vínculo muito próximo, né, com essa criança e com esse adolescente. Geralmente, e isso está apontado em todos os estudos epidemiológicos da literatura, ocasionados pela figura paterna, por um padrasto, por um avô, por um primo, né? A violência sexual, ela também tem
uma vertente de gênero muito forte, o que também nos revela que a maioria das vítimas são meninas, né? Sejam crianças, sejam adolescentes. Existe também a violência sexual contra meninos, e também é importante que fique claro que existem essa violência, mas em relação à questão epidemiológica, o perfil de vitimização é muito mais feminino do que masculino entre as vítimas e mais masculino do que feminino entre os agressores. Por conta disso, então, é, como esses agressores são conhecidos, existem ali toda uma preparação para que esse vínculo de confiança seja reforçado. Então, essa preparação, ela é muito importante, inclusive, para a gente identificar que muitas vezes as vítimas revelam assim, eu nunca imaginei que o que estava acontecendo era uma violência, porque eu acreditava nessa pessoa, nós tínhamos um vínculo de afeto, né, importante. Então, acaba que isso também desconstrói uma visão de culpabilização que muitas vezes alguns profissionais colocam na vítima, né? Como responsabilizando essa vítima que em fase de desenvolvimento ainda não consegue perceber todas as nuances, todas as sutilezas dessa preparação, que não é uma preparação de confiança qualquer, mas uma preparação de confiança para a violência. Uma vez que essa confiança está bem estabelecida, começam a acontecer esses episódios de abuso, de violência sexual, e essa violência, ela é perpetrada, é ocasionada ali, realizada, de modo a fazer com que essa vítima não perceba de cara que é uma violência, por isso que depende muito. Nem sempre acontece né, a própria conjunção carnal, como muitas vezes as pessoas pensam que tem que acontecer, porque isso depende muito também de como o agressor ele avalia a questão dessa relação com essa criança, ao considerar que, obviamente, se for uma coisa muito agressiva, grave, haverá uma revelação automática, digamos assim, não tão, talvez a palavra não seja automática, mas uma revelação mais imposta ali, né? Então, por isso, para que não haja uma revelação tão rápida, os agressores também nem sempre são tão violentos ou agressivos nesses episódios de violência. Tanto é que, a depender de como é feito, a depender do ambiente, a depender do tipo de coerção, chantagem que é feito, a violência pode ser perpetrada por muitos anos, né? Como também pode ser realizada uma única vez. E isso também impacta profundamente no que depois o Henrique vai discutir, que é a própria questão do trauma complexo, né? Considerando justamente que esses episódios é que vão ocasionar todas as dificuldades no desenvolvimento que vão acontecer a partir, da sua realização. Uma vez, então, que começam a acontecer os episódios de abuso, é, até que a vítima, né, até que essa criança, esse adolescente se dê conta de que o que está acontecendo é uma violência, é, vai haver ali uma traição, quando se percebe, então, que essa relação não era adequada, não era uma relação que extrapola essa relação de afeto que foi, digamos assim, pensada por essa criança no primeiro momento. Há uma síndrome de silêncio, né? Então, muitas pessoas também, tanto profissionais quanto no senso comum, acabam às vezes culpabilizando a vítima do porquê você não disse logo, né? Por que que você não disse o que estava acontecendo quando aconteceu pela primeira vez? Ora, isso é muito difícil porque um dos piores sentimentos que as vítimas têm é o sentimento de vergonha, o próprio sentimento de culpa, considerando que ao ser traída e perceber muitas vezes o que estava acontecendo, também ocasiona esses sentimentos na vítima.
E até que possa, né, passar por uma revelação, que é o próximo estágio, isso também ocasiona muito sofrimento psicológico na vítima. E aí também nós temos um ponto muito importante, porque a revelação é um estágio muito importante na questão da superação da vitimização, mas para isso a vítima ela avalia muito fortemente com quando ela pode fazer, com quem que ela pode fazer, porque não são todas as pessoas que conseguem, de fato, apoiar essa vítima para que ela possa revelar e aí fazer todos os trâmites para a proteção dessa vítima como um todo. Inclusive, incluindo a questão da própria idade, a questão do gênero e a questão de se a avaliação mais específica que é feita, se esse ambiente que ela está inserida é um ambiente que vai conseguir protegê-la. E ao considerar todos esses elementos, a criança então faz, ou a vítima, desculpa, faz uma revelação do que está acontecendo. Algumas vezes essa revelação, como eu falei ainda há pouco, ela vem acompanhada de uma rede de proteção e de garantia de direitos, mas pode também acontecer de não ter uma rede e essa vítima, ela acaba sendo revitimizada agora partindo de um outro ponto, que é o ponto em que, do ponto do ceticismo, em que muitas vezes, a depender desse ambiente, dessa família, pode acontecer de reprimir essas narrativas, essa revelação, ocasionando muitas vezes, inclusive, a própria retratação. Então, é por isso que é importante também a gente não perder de vista a necessidade da gente estar sempre, né, também orientando familiares, considerando que para que as vítimas também possam romper com esse ciclo de violência, a gente precisa promover apoio comunitário, a gente precisa promover apoio para os pais não agressores, justamente considerando que para que haja uma proteção integral, a gente precisa garantir que esse ambiente também seja um ambiente positivo. Uma vez vencida também essa etapa, é, a partir da rede de proteção, a partir da intervenção da rede de proteção, a criança, então, a vítima especificamente, né, criança ou adolescente, ela pode, então, superar, né, esses aspectos. Claro que essa superação não é uma superação automática, dada, ela depende de recursos internos, ela depende de recursos internos, externos, ela depende de política pública, ela depende de uma série de elementos que vão estar disponíveis, né, para que a criança possa, então, é, vir a superar todos esses elementos. Bom, dito isso, né, e é importante que as pessoas que trabalham com vitimização de violência sexual contra crianças e adolescentes conheçam essa dinâmica, para que cada etapa dessa seja considerada quando se escuta uma vítima, né, que as pessoas que trabalham nas políticas públicas de proteção e garantia de direitos e de atendimento conheçam esses elementos para que não se revitimize, inclusive, essa vítima quando ela está ali nos processos que são seguidos à revelação, seja no âmbito judicial, seja num CREAS, né, nos atendimentos. Então é importante que isso esteja disponível ali para os profissionais, para que eles possam conhecer essa dinâmica e poder, enfim, proteger de fato essa criança e essa vítima como um todo. Bom, a seguir, né, ah, entrando já nos aspectos mais específicos, a violência sexual, ela causa consequências em crianças e adolescentes, né? E ela é um fator de risco potencial para o pro desenvolvimento de sintomas e de quadros psicopatológicos. Porém, vale ressaltar que não existe um consenso na literatura sobre uma síndrome da violência sexual contra crianças e adolescentes. Porque, como eu falei ainda há pouco, é,
Existem sintomas e quadros que a literatura aponta que podem acontecer a partir da vitimização, mas que a expressão desses sinais e desses sintomas, ele vai depender muito de algumas variáveis internas e externas, né? Então, o que para mim pode ser um impacto, para o Henrique pode ser outro, para a Mayra pode ser outro, e enfim, para cada vítima isso vai ser muito específico e isso requer uma avaliação também. Por isso requer, né, uma avaliação sempre muito individual, contextual, considerando variáveis internas e externas, considerando o contexto, considerando o tempo de exposição, considerando uma série de variáveis importantes para que não se corra o risco de apressadamente indicar sinais e sintomas psicopatológicos que talvez sejam só apenas situacionais e não de fato duradouros ou traumáticos, como muitas vezes são colocados por profissionais com treinamento inadequado. A seguir, eu trago um quadro, né, que é ah, baseado na literatura. Existem muitos outros, né, com relação às consequências comumente apresentadas por crianças e adolescentes vítimas de violência. Existem revisões de literatura mais recentes que indicam mais outros pontos, mas aqui eu fiz questão de trazer esse quadro, que para mim é sempre muito didático, com relação ao impacto que muitas vezes pode ser físico, ao considerar desde lesões a questão das ISTs, né, das infecções sexualmente transmissíveis, as emocionais, que conhecidamente, né? E aí eu chamo a atenção para a culpa, para o medo, para a raiva, para a vergonha, né? Que são elementos muito presentes nos discursos das vítimas, os impactos cognitivos, né? Que aí muitas vezes são apresentados pelas dificuldades de aprendizagem, pela presença de dissociação, por pensamentos obsessivos, os comportamentais, que são apresentados por comportamento agressivo, por comportamento autodestrutivo, por comportamentos externalizantes, por comportamento regressivo, em que essa criança muitas vezes tem uma idade, mas apresenta comportamento de uma idade inferior àquela que muitas vezes ela tem, ideação e comportamento suicida, e as mais severas, que são ali já de transtornos psicopatológicos, como, por exemplo, o próprio TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. E hoje a gente aqui vai falar um pouquinho sobre o TREPT complexo, né, o trauma complexo. O transtorno de ansiedades mais severos, ocasionados justamente por expressões inadequadas ali da, das vivências emocionais, transtornos de humor, a presença de transtornos alimentares, a presença de transtorno somatoforme e, em último caso, o uso e abuso de substâncias, né? Então, esse quadro, para mim, ele representa uma preocupação, nem todas, né? Ressalto aqui de novo na minha fala, nem todas as vítimas apresentarão todos esses pontos, até porque são pontos, como se percebem, muito importantes e a presença deles na vida de uma pessoa seria muito pesado. Então, algumas apresentarão transtornos e sintomas mais graves e outras apresentarão transtornos e sintomas um pouco mais leves ou moderados. E isso vai depender de muitas questões. Para finalizar essa minha parte, né, e passar a palavra para o Henrique, eu não poderia deixar aqui de apontar o sistema de garantia de direitos, né, e chamar a atenção para a importância desse sistema, considerando que o Brasil ele é um país que tem uma legislação muito forte para a questão da garantia e proteção de direitos de crianças e adolescentes. Ressalto a necessidade que a gente tem de investimento em recursos humanos para que esse sistema de garantia de direitos funcione adequadamente.
trabalhando nesse sistema, muitas vezes eu ouvia assim, esse sistema não funciona, ele não protege. Na verdade, protege, e muitas vezes ele é, sim, funcional, mas ele precisa de investimentos, porque senão, e principalmente de recursos humanos treinado e capacitado, né? Não vou entrar aqui em detalhes em todos eles, mas assim, chamo principalmente atenção para o SUS e para o SUAS, que são as políticas de assistência, né? Tanto do Sistema Único de Saúde quanto o Sistema Único de Assistência Social, e principalmente o SUAS, que tem um serviço muito específico, que é o CREAS, no qual eu trabalhei por muitos anos da minha vida, e que é responsável por receber vítimas de modo geral, e muitas vezes é a primeira porta de entrada, né? E que deve ser, né, valorizado, que deve ser investido, e do qual os profissionais, né, principalmente eles, merecem de capacitação continuada, justamente porque precisam ter, né, cada vez mais capacitação para poder fazer acolhimento, para poder fazer a proteção e esse atendimento de modo adequado, considerando, né, principalmente que muitas das vezes esses profissionais não são profissionais estatutários, o que também fragiliza muito a continuidade da política pública, né? Então há necessidade de concurso público, há necessidade de que os profissionais tenham estabilidade para que essa política possa continuar. Eu encerro aqui, então, essa parte, né? E passo, então, para o Henrique, para que ele, então, continue falando mais e especificamente sobre essas variáveis do trauma advindos da vitimização. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse espaço, e também agradecer ao Mark, que é meu orientador de mestrado, que também está me ajudando no processo de elaboração desse conhecimento referente ao trauma complexo, né? Aí eu vou pedir só para botar minha apresentação, daí a gente começar a conversar. Acho que esse é um assunto que ele era bastante novo para mim, eu não tinha ainda ouvido falar sobre esse tipo de trauma, e a maior parte da leitura que eu faço são em produções internacionais, né? A gente ainda não tem literatura ainda mais melhor consubstanciada na língua portuguesa, né? Então ainda estamos buscando informações fora, né? Então, antes de começar a falar sobre trauma complexo em si, né? Eu tive uma curiosidade de dar uma olhada no DataSUS para ver como é que anda, né, as notificações de violência. E aí eu queria pedir que passasse o próximo slide. Ainda não está aparecendo para você a partilha? Ainda não, só aparece aqui a primeira tela, a do título. Espera só um pouquinho. Ah, tá. Então é para passar. Desculpa. Vamos lá. Aparece agora? Vamos ver. Tá no título. Vou É o passar para a título. próxima. Passou? Espera um Agora pouquinho. passou. Tá excelente. Isso Então daqui vamos foi lá. algo que me chamou muita atenção, né? Eu tirei esses dados do DataSUS, do Ministério da Saúde, e eu verifiquei aqui, nesse ponto especificamente, eu fiz uma junção dos dados de 2014 e 2023 para mostrar, até para mim mesmo, né, que a maioria das notificações de violência sexual de menos de um ano até 19 anos, ele compõe muito mais do que a metade do que a gente tem no Brasil. Então, dos registros que nós temos no Ministério da Saúde, de menos de 1 a 19 anos, eles completam 73% das notificações no Brasil inteiro, né? Mostrando a relevância que tem a gente falar sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, né? E aí eu vou pedir para passar o próximo slide, porque nesse outro slide
também tive uma leitura bem interessante. Aqui, quando a gente observa, dentro do espectro, dentro das notificações voltadas para crianças e adolescentes, a gente vai observar, e aqui está dividido por anos, né, que a notificação ela acontece majoritariamente nessa idade de 10 a 14, e a gente começa a ver que depois daquela pseudo-queda que a gente, né, teve durante a pandemia, que na verdade foi por uma questão mais de subnotificação, né, do que por ausência de ocorrências, a gente começa a ver um comportamento nessa curva e ela começa a mostrar uma alteração, né, sugestivo de um crescimento. Eu digo sugestivo porque a gente talvez precisasse de mais anos assim para a gente ver a tendência, né? Mas aqui já nos dá uma impressão de que no Brasil a gente começa a ter um aumento, né, dos números de notificação de violência sexual contra criança e adolescente. Vamos passar aqui para o próximo. Deixa eu ver. Tá. Aqui o professor Mark bem falou, né? Aqui é uma representação também do que a gente tem quando a gente separa por sexo da vítima, né? Então, majoritariamente, nós vamos ver que as vítimas de violência sexual são do sexo feminino em, em, em todas as faixas etárias, né? E existe também no sexo masculino. E o que a gente está observando é que aquela aparência de crescimento que o gráfico traz, ele está se mostrando também mais com o público feminino, que a gente está observando nesses últimos anos, né, de 2021, 22, 23, né? E só para falar, eu peguei do ano de 2014, porque foi quando se começou a trabalhar nas políticas públicas, né, enfatizar cada vez mais a necessidade de fazer notificações que já eram desde, né, antes de 2000, mas com as outras leis que vieram, inclusive para atendimento das vítimas no SUS, a gente vai tendo uma obrigatoriedade maior, né, para que os profissionais façam essa notificação. Vamos dar uma olhada no próximo gráfico. Aqui no próximo gráfico, ele mostra que dentro do grupo do sexo feminino, a maior parte das notificações elas ocorrem nessa faixa etária de 10 a 14 anos, né? Já é um dado que a gente tem na literatura, já consolidado, mas a gente também observa que é justamente parece ser essa faixa que também mais cresce nesses anos anteriores, né? E aí a gente vai observar ainda esse ano de 2023, porque o Ministério ainda tem um período para revisar certos dados desse ano, mas a gente está vendo aqui que o volume, né, de notificações tem crescido bastante. Vamos ver o próximo gráfico. No próximo gráfico aqui, a gente já vai ver como se comporta as notificações com os meninos, né? Com os do sexo masculino. A gente já observa que é, essa notificação ela já vai acontecer muito mais na idade de 5 a 9 anos e, e depois de 1 a 4 anos. Então, quando a gente verifica vítimas de violência sexual do sexo masculino, a gente os encontra normalmente em idades menores do que as meninas, né? Embora as do sexo feminino elas estão em quantidade, elas estão em maior quantidade em qualquer faixa etária, né? Vamos passar ao próximo. No próximo slide aqui, eu achei interessante mostrar. Deixa eu ver como é que vai aparecer aqui. Já. Eu achei interessante mostrar aqui
essa divisão por região. Aqui eu não estou fazendo uma comparação relativa, tá? Mas eu achei interessante o comportamento da curva mesmo, né? E no comportamento dela está mostrando que essa ascensão que a gente observa, ela vem muito das notificações que foi registrada no Sudeste. Então, isso já pode ser um elemento de estudos para a gente buscar investigar o que está acontecendo, né? Porque às vezes essas notificações a gente pode interpretar de várias formas, né? Tanto aumento de ocorrência como também aumento de pessoas notificando, né? Então, mas é interessante a gente observar. Então, se eu fosse juntar essas linhas, essa evolução temporal aqui dessas três linhas, a gente vê que o Sudeste ele tem um comportamento é, mais, digamos que, associado com o comportamento do Brasil como um todo, né? A gente viu naquele outro gráfico que estava subindo mais, né? E a gente vê que o Sudeste ele traz esse mesmo comportamento. Vamos passar para o próximo. Tá. Aqui é só para mostrar a distinção de raça, cor, né? A gente observa, né, que nas notificações é sempre a gente tem notificado como pardo, né, as vítimas, a maior parte das vítimas, e depois a raça branca, né? É só esse que eu gostaria de mencionar aqui. Vamos passar para o próximo gráfico. Aqui. Aqui a gente fala na literatura, mas a gente aqui tem dados também, né? Então a gente vê que nas notificações ele mostra que a residência é mais de 50% dos locais onde acontecem as violências. Então isso chama muita atenção. Chama muita atenção também o fato de que a gente tem um grande número de ignorados, né? Em que as pessoas não registram, né? Mas o importante é a gente observar. Então, aqui nos registros que a gente tem atualmente, 67% das notificações feitas de 2014 a 2023, eles estavam vinculando a ocorrência da violência nas residências, né? Vamos passar para o próximo. Tá. Aqui eu vou entrar, eu acho interessante a gente conversar sobre uma relação entre a violência sexual e o trauma complexo em si. O trauma complexo, para começar a nossa conversa, ele já é um construto, né? Ele já é uma ideia que já existe na literatura desde a década de 80, mas ele vinha sendo aventado, por assim dizer, como um construto que precisava ser melhor caracterizado para poder entrar no nosso conhecimento científico, para nós podermos melhor identificar quando ela ocorre, para também nós melhor pensarmos estratégias de tratamento e também de prevenção. Ocorre que ao longo desses 30 anos, mais ou menos, então, os cientistas vêm debatendo sobre a validade ou não de existir um construto como esse, chamado trauma complexo, ou se ele deveria ser incorporado como uma variação dos outros tipos de traumas que a gente já tem registrados na literatura, como, por exemplo, se a gente tem o transtorno de estresse pós-traumático, se esse trauma complexo não seria uma variação desse transtorno, ou se ele precisaria ser toda uma nova entidade assim para ser diagnosticado. O que a gente tem em termos de características é que esse trauma complexo, ele tem esse nome de complexo, não é por acaso, ele tem muitas implicações. E nessas implicações, nós temos esses seguintes pontos. Primeiro, ele é de caráter interpessoal, e quando se fala caráter interpessoal, fala-se do seguinte, porque ocorre alguns traumas na vida da gente que às vezes são oriundos de ocorrências da natureza, né? Uma enchente, alguma coisa assim,
ou de erros, erros humanos, mas nessa relação interpessoal existe uma característica de que é um evento intencional. Então, alguém tem a intenção de machucar a outra pessoa, né? Então, está associado à sensação de traição, porque normalmente advém também de pessoas que conseguiram se aproximar da vítima, criando, né, um elo, por assim dizer, de mais confiança, e aí para cometer, né, essa violência. Outra característica do trauma complexo bastante significativo é que é sempre repetido e sempre prolongado. Então, a pessoa não passa pela experiência apenas uma vez, passa várias vezes. E essas experiências, elas têm um potencial de causar danos físicos, mas também danos psicológicos. Então, nós vamos ver mais à frente algumas dessas características, né? Elas normalmente acontecem em momentos de vulnerabilidade da pessoa, e aqui a gente vê a questão da infância, porque na infância a criança ela é vulnerável, ela é dependente do adulto, e nesses momentos ela está vulnerável a esse tipo de violência. A literatura, assim, só para a gente deixar claro, diz também que a trauma complexo pode acontecer na fase adulta, em outras situações, como violência doméstica, em situações de guerra, quando a pessoa é prisioneira de guerra e etc. Mas a gente vê que é, ela é muito, ela pode estar muito presente na infância, justamente por essas ocorrências repetidas e prolongadas de violência às quais estão submetidas as crianças e os adolescentes, sobretudo as crianças, né? E essa agressão, esse trauma, ele se faz oriundo não só de uma agressão direta, como também de uma negligência ou de um abandono. Então, isso quer dizer que a presença do agressor, ela é tão nociva quanto de um adulto que testemunha e não faz nada, né? Ou uma instituição também que não faz nada. Então, esse sofrimento que a pessoa tem por sofrer a violência, ela é, digamos que, ela, como o professor falou, né, ela é revitimizada, mas ela passa por uma outra experiência de violência quando ela não encontra suporte, quando ela encontra negligência e abandono por parte das pessoas ou instituições que deveriam protegê-las. Então, quando a gente pensa nas características de trauma complexo, a gente pensa num quadro que traz esses pontos aqui. Aí a gente vai, no próximo slide, a gente vai desenvolver uns outros pontos também que dizem respeito a isso. Vamos passar lá. Aqui, alguns autores chamam de diferentes dimensões de trauma complexo, mas ele sempre vai ter essas características, né? Ele sempre vai ser interpessoal, então ele sempre vai estar dentro de uma relação. Ele sempre vai ter essa característica intencional. Houve uma intenção de se praticar essa violência contra a pessoa vulnerável. É íntimo porque traduz essas relações mais próximas, né? É intrusivo porque está nos meios onde a pessoa, tomando conta do cenário onde a pessoa ocupa, né? É invasivo no sentido de fisicamente invasivo, né? Em várias questões. Inescapável é um termo que eu achei muito curioso, porque a pessoa que passa por essa experiência, ela tem essa sensação de que ela não tem como escapar dela. E é isso que torna, talvez, assim, a situação mais aterrorizante para quem passa pela experiência, porque é uma sensação de que ela não tem o que ela possa fazer, ela não tem como escapar dessa situação, ela só consegue prever que logo mais à frente ela vai se reproduzir mais uma vez, né? E isso gera um sofrimento que traz uma incapacidade de integrar a identidade e a experiência. Então, a pessoa ela começa a ter efeitos de ordem psicológica nesse nível. E ela vive tanto essa experiência de não poder confiar e de que ela precisa estar alerta para poder lidar com a violência que vai acontecer certamente, como ela está observando, que as consequências vêm justamente dessa ativação excessiva
que ela precisa realizar para poder se defender de alguma maneira da situação. Vamos passar para o próximo. No nosso próximo slide, a gente tem aqui. Isso daqui são como alguns autores na literatura estão buscando trabalhar certas distinções entre o que poderia ser um trauma complexo para um estresse pós-traumático, por exemplo. Um trauma complexo, ele sempre vai ter distúrbios de auto-organização, né, que a gente chama, são questões voltadas assim, a pessoa tem uma percepção distorcida da sua autoimagem, né, ela não se acha merecedora, ela não consegue se ver como uma pessoa, né, assim, com valores. Ela está sempre tendo uma percepção muito distorcida pelo fato dela ter passado por essas experiências e isso distorcer a imagem que ela tem dela mesma, né? As relações interpessoais são comprometidas, ela é extremamente difícil estabelecer relações de confiança, né? E existe desregulação do afeto, desregulação emocional. Então, a pessoa tem respostas emocionais desreguladas, às vezes muito incisivas em certas situações. E esse distúrbio de auto-organização é curioso porque um dos argumentos que se traz na literatura é que se seria possível a gente, por exemplo, diferenciar uma pessoa com transtorno de personalidade borderline para uma pessoa com trauma complexo, porque alguns autores eles argumentam que talvez alguns diagnósticos de transtorno de personalidade tenham ocorrido equivocadamente pela falta de informações referentes ao que seria trauma complexo, né? E o que a gente tem na literatura é que normalmente o transtorno borderline a, a pessoa faz aquele movimento contra tentando evitar o abandono, né? No trauma complexo, a gente não vê tanto esse movimento, porque o que a pessoa faz são mais movimentos evitativos das relações mesmo, pela falta de, por não poder confiar em ninguém, já que ela perdeu a referência de confiança quando ela era bastante nova, né? Vamos ver mais adiante aqui. Próximo slide aqui, a gente tem essa situação assim. Muitas vezes, como o trauma complexo são experiências repetitivas, né, e prolongadas, pode acontecer que essas violências, elas não só revitimizem a pessoa, mas ela também comece a aparecer de formas diferentes, né? O perpetrador da violência, ele não violenta só de uma maneira. Então, a pessoa termina sendo polivitimizada, porque ela passa por várias experiências de violência e sendo revitimizada também. A literatura traz uma questão de alostasia que eu acho muito curioso, né? A alostasia é o seguinte, quando a gente está numa situação de perigo, e isso não só seres humanos, mas os animais também, a gente tem aquela reação, né, de luta, fuga, congelamento, né, ficar como se estivesse morto. Então, o sistema nervoso, ele normalmente recorre àquelas estruturas, digamos, mais antigas, né, como a amígdala e tudo mais, para respostas mais rápidas e não tão precisas, como seria do córtex, do neocórtex, do córtex pré-frontal, né? O que ocorre é que quando a gente passa, ou o que deveria ocorrer, quando a gente passa por uma situação de perigo e sai dela, a gente teria então um momento de ativação do sistema nervoso e depois um momento de desativação, por assim dizer, desse sistema nervoso, para ele voltar a um estado de equilíbrio. E o que acontece com as pessoas que passam por essas experiências repetidas de violência é que elas entram num estado de defesa, de precisar estar alerta, hipervigilante, que ela não desativa esse sistema, né? E isso é prejudicial em vários aspectos, em aspectos de saúde mesmo, porque ela fica com o corpo ativado o tempo todo, então o sistema imunológico dela tende a ficar um pouco mais abalado. E em termos psicológicos, a prioridade dela passa a ser outra, que não a de uma pessoa que não tenha passado por essas experiências. Então, se ela for para a escola, não que ela tenha um déficit cognitivo, mas ela vai ter mais dificuldade de sentar-se ali para aprender, porque ela está ocupada em estar se defendendo de qualquer perigo que pode aparecer no ambiente.
Então, aspectos de aprendizagem, de criatividade, têm de estar um pouco mais, vamos dizer, obliterados, né? Por causa dessa necessidade de estar hipervigilante para qualquer perigo que pode aparecer a qualquer momento. Então, a, a gente vai ver que pessoas, então, que passam por essas experiências, elas se encontram nesses quadros que são maneiras como elas encontraram para lidar, né, com esse tipo de violência e sofrimento. Vamos passar para o próximo. Aqui o próximo slide. Bom, algumas reações que a gente vê, né, com trauma complexo. Dissociação, né, física, emocional, somatoforme, né, às vezes paralisação, cegueira, psicoforme, como despersonalização, desrealização, amnésia psicológica, psicogênica, desculpa. Às vezes o entorpecimento emocional extremo, até chegando ao ponto de a pessoa ter uma lexitimia, às vezes dificuldade de identificar o que ela está sentindo, de nomear, né? Algumas vezes uma analgesia ou uma anestesia também pode aparecer, e especialmente uma evitação de memórias traumáticas. A gente vai ver essa reação. Vamos ver a próximo slide que vai ter outras reações. Aqui, no campo da desregulação emocional, a gente vê medo e ansiedade generalizados, culpa e vergonhas severas, que, como o professor Marques já falou, né, já é muito próprio, né, de quem passa por essas experiências. Raiva intensa, irritabilidade, agressão reativa, desconfiança nas pessoas, porque afinal os relações de confiança que ela poderia ter tido quando era mais nova foram quebradas, né? E desespero e desesperança. Vamos ver aqui no próximo slide, tem outras reações. Então, aqui alguns comportamentos que podem aparecer, né? Automutilação ou suicídio, né? Isolamento social e dificuldade para estabelecer e alcançar seus objetivos, suas metas. Mas é como a gente estava falando, ela está tão ativada para poder se defender de qualquer perigo iminente que, assim, objetivos a médio e longo prazo não vão entrar como prioridades, né? Vamos passar o próximo aqui. Aqui, né? Hiperexcitação e vigilância. Isso aqui a gente já falou um pouquinho, né? A pessoa está hipervigilante, ela está ruminando aquela situação e está hiperexcitada, né? Vamos passar para o próximo. Então, alterações na identidade e autoimagem. Aqui, mais especificamente, a pessoa se sente danificada. E às vezes a pessoa se sente danificada, não é só fisicamente, emocionalmente, às vezes no ser dela. Ela acha que enquanto ser, essência, ela não tem mais conserto, né? Ela está danificada e vem o desapego extremo nas relações. E eu acho isso, para nós que somos da área de psicologia, isso é interessante, porque muitas vezes no tratamento a gente tem que estabelecer, né, uma relação com o paciente. E aí a relação de confiança, ela vai ser bastante laboriosa com pessoas com reações a traumas complexos, justamente porque elas não têm referências positivas de confiança, né? Vamos passar para o próximo. Aqui eu achei interessante trazer essa notícia, que é a seguinte: o trauma complexo, ele vamos dizer que ele é aceito por algumas instituições já como um diagnóstico, né? Por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde, já de 2019, né? Ela publicou o CID-11 e ela trata o trauma complexo por essa designação, transtorno de estresse pós-traumático complexo, que é para diferenciar do transtorno de estresse pós-traumático que a gente conhece. Ela faz essa distinção. Ocorre que o DSM-5, norte-americano, ainda não aderiu para esse entendimento. Então, o que eles fazem é entender que o trauma complexo está inserido numa especificação do transtorno de estresse pós-traumático, tipo um subtipo com sintomas dissociativos, de despersonalização ou desrealização.
É claro que vão vir outros DCMs lá na frente e os cientistas estão acreditando que talvez isso mude futuramente, né? Por quê? Porque quando você tem um diagnóstico melhor caracterizado, você também tem um tratamento, né? Mais adequado. Vamos passar para o próximo aqui. O próximo foi algo interessante que o professor falou comigo, que é esse estudo aqui da Martine Herbert, né? Identificando perfis assim entre trauma complexo e vamos dizer, transtorno de estresse pós-traumático complexo e o transtorno de estresse pós-traumático em crianças vítimas de abuso sexual. Isso é um estudo que foi realizado no Canadá, contou com um N de mais de 800 crianças, e eles fizeram um estudo muito interessante. Eles terminaram encontrando nesse estudo a existência de 3 perfis que puderam ser identificados em crianças que passaram por violência sexual, né? Abuso sexual nesse caso. Vamos passar para o próximo aqui. O que ela traz e o que eu mostraria como resumo desse estudo é justamente esse gráfico. Ela mostra, se a gente vê, são 3 linhas que tem aqui nesse gráfico, né? Um com quadrados, outro eu esqueci o nome dessa estrutura geométrica, né? Essa do meio aqui, e a última lá com a bola embaixo, né? A mais lá de cima são as características, a gente vai ver várias características aqui listadas abaixo, né? Reexperiências, comportamentos evitativos, hiperexcitação e assim por diante. Nós vamos observar aqui que o transtorno de estresse pós-traumático complexo, ele se mostra destacado. É bem dizer, ele se mostra destacado em todas essas características, mas sobretudo nesses 3 primeiros, né? Enquanto que o transtorno de estresse pós-traumático, ele segue quase uma linha reta, né? E o último tipo, que se chama de resiliência, ele está mais aqui embaixo, né? O que as autoras mostraram é que normalmente os 2 perfis de cima, vamos dizer assim, o perfil do estresse pós-traumático complexo, ele tem aproximadamente 26,5% dos casos nesse tipo de manifestação, mas são justamente os sintomas mais graves, são sintomas mais intensos, né? O transtorno de estresse pós-traumático, ele está com 40,7%, ele também tem sintomas relevantes, mas pelo menos essa reexperiência comportamento evitativo e hiperestimulado, ele não se vê tão alto quanto o que se caracteriza em transtorno de estresse pós-traumático complexo. E esses 2 perfis se observou muito mais em vítimas do sexo feminino, tá? Aqui embaixo se observou no perfil de resiliência mais vítimas do sexo masculino. Então, observa-se que não só as meninas passam mais, né, por essa violência, como elas também elas têm consequências mais severas, né? Então, acontecendo por causa dessas violências. Vamos passar para o próximo. No próximo, eu trago algumas conclusões que eu achei interessante refletir até sobre o próprio estudo, mas também sobre algumas questões das próprias leituras que eu tenho feito na dissertação. O professor já tinha falado sobre a questão de personalizar o tratamento. Não tem como a gente tratar, né, todo mundo como igual. A gente precisa avaliar cada caso em específico. E isso é sobretudo importante porque senão o profissional pode achar que a pessoa ela não tá colaborando em aderir ao tratamento, ou ela está refratária, e não é bem isso. Às vezes são características mesmo desses sintomas do trauma complexo, eles vão pedir mais tempo de tratamento. Então, não dá para você pensar o trauma complexo como você pensa outros transtornos, por conta de todo esse cenário que a gente mostrou, né? O foco são nas relações interpessoais, na construção de habilidades de comunicação, né?
E as abordagens, é interessante que elas possam tocar justamente esses sintomas que são mais expressivos, né? Reexperiência, evitação e a desregulação emocional na vítima, né? Para isso, é muitíssimo importante nós termos espaços de educação e capacitação de profissionais de saúde para discutirmos essa ideia, para irmos aclarando também mais esse construto, para nós podermos compreender como identificar e como manejar situações que envolvem o trauma complexo, né? E também para o perfil que se mostrou com o nome de resiliência no estudo, fortalecer, né, mais ainda esse perfil de resiliência, monitorar a evolução, né, dessas pessoas, né, e promoção de grupos de apoio. Outro dia eu tava vendo uma literatura nos Estados Unidos que mostrava-se que eles estavam tendo umas respostas muito positivas quando eles trabalhavam grupos de apoio, mas não imediatamente. Eles dividiam a terapia dos pacientes, digamos, em 3 momentos. Um primeiro momento de psicoeducação mesmo, assim, só para a pessoa aprender sobre o que é o trauma, as suas implicações, sem tocar na vivência pessoal, né? No segundo momento, a terapia em si, né, falando-se sobre a vivência da experiência, e depois um terceiro momento com um grupo de apoio com pessoas que pudessem, pelas suas experiências, se apoiar uns aos outros, né? Então, isso tem mostrado alguns resultados que promissores, então as pesquisas estão sendo feitas nessa direção também. Bom, nesse ponto aqui eu vou encerrar a minha fala, tá? E fico aberto aqui a perguntas e tudo mais. Muito obrigado, né? Professor Mark Henrique. Uau! Que complexo, né? Chega a ser redundante. Trauma complexo, complexo, mas eu fiz aqui várias anotações e fiquei pensando muito no que vocês dois falaram, na nossa necessidade de dar melhor formação para os servidores que estão nas redes de proteção, seja no SUS, seja no SUAS, como o professor trouxe, no sistema de garantias do direito da criança e do adolescente, mas especificamente os profissionais que estão fazendo o diagnóstico dessas crianças e adolescentes sobreviventes de violência sexual. Porque vocês acabaram de trazer, né? Precisa de tempo, precisa de formação, precisa de estudo. Não é um diagnóstico rápido, não é ticar, tá com tal sintoma, tem tal comportamento, é isso, e o tratamento é esse. Vocês trouxeram, a gente está nessa conversa já tem uma horinha, mas tem uma hora que vocês estão frisando. Cada caso é um caso, precisa ser personalizado, porque cada indivíduo vai ser atravessado de forma única. Então, fazer um diagnóstico rápido, padrão, o que vocês trazem muito provavelmente, não será o melhor tratamento, a melhor abordagem para o sofrimento que está sendo vivenciado, a experiência de trauma que aconteceu, lembrando que vocês trazem o tempo inteiro. Pode não ter sido muito, que é o que parece, né? A violência sexual não é um evento único. Ele aconteceu hoje, nunca mais. Quando a gente está falando de crianças e adolescentes, ele está ao longo do período, ele tem uma preparação, ele tem várias repetições. Então, como tratar isso de uma forma tão rápida, tão automatizada? Qual é a nossa responsabilidade enquanto os profissionais que fazem esse diagnóstico, mas também as políticas públicas, a gestão da política pública? Então, a gente precisa olhar para isso. E daí, quando vocês trazem todas essas etapas, porque são várias etapas,
sobre o que compõe o trauma complexo, o que compõe o estresse pós-traumático. São dois diagnósticos não rápidos, mas infelizmente a gente sabe que nos nossos SUAS e SUS, os nossos profissionais têm pouquíssimo tempo com aquela criança ou aquele adolescente e com a sua rede de apoio para fazer uma avaliação. E então eu gostaria de passar a palavra para vocês comentarem um pouco isso, porque acho que a gente tem ouvido pouco dos profissionais que têm estado na rede, ou que já estiveram, ou que ainda estão, sobre o quanto também é um desafio para eles fazer o encaminhamento de protocolos de uma criança ou um adolescente sobrevivente de violência sexual nessa pressão do padrão. Identificou tratamento? Vamos, né? Então, queria passar a palavra para vocês. Professor Marco, pode responder primeiro? Nossa, Henrique. Acho que essa tua provocação, Mari, ela tem desdobramentos importantes para a gente pensar, né? Enquanto tu falavas, eu fiquei pensando no dia a dia das políticas públicas, no Brasil especificamente, né? Acho que a primeira questão é que nós temos falta de recursos humanos, como eu falei bem no começo, né? Seja no SUAS e no equipamento do CREAS, seja no SUS, nos equipamentos de unidades básicas de saúde, né? Que são os aparelhos que recebem no território essas vítimas e suas famílias, seja nos equipamentos de CAPS, e aí especificamente no CAPS-I, que é o CAPS infantil, né? Que também não recebe muito investimento e não é, me parece, o Henrique depois pode comentar mais ainda do que eu, que ele conhece bem mais a política de saúde do que eu. Além de não ter muitos equipamentos, isso depende de uma série de outros fatores, né, de interesse aí político. Bom, e isso reflete, Mayra, penso eu, numa dificuldade muito grande. Primeiro, se eu não tenho recursos humanos, isso acarreta uma sobrecarga muito grande de trabalho, né? Eu, no doutorado, estudei uma variável que eu gosto muito, que é a autoeficácia ocupacional, que é você se sentir capaz de fazer uma intervenção, se sentir capaz de realizar uma intervenção de proteção e de atendimento para vítimas. E os trabalhadores da saúde, da assistência, têm muito boa vontade em fazer esse atendimento. Mas é impossível você fazer atendimentos semanais, né? ah, Considerando a sobrecarga de casos que você acumula, e obviamente que se você atende uma parte, você descobre outra parte, né? Então, de fato, para mim, né, em termos da defesa dos profissionais, é que esses profissionais têm uma sobrecarga muito grande nos equipamentos em que trabalham. Por conta disso, não há também, né? E acho que não mudou desde o meu tempo, lá desde 2008, quando eu trabalhei no CRES até 2019, não há um programa de capacitação continuada, tampouco de formação permanente. A violência sexual contra crianças e adolescentes é um tema muito complexo, as avaliações podem ser muito difíceis, como você mesma notou nessa apresentação que a gente fez aqui, porque há de considerar uma série de fatores, né? Tão somente é impossível você realizar a intervenção no caso do atendimento especificamente, que aqui é o nosso foco, né? De falar do atendimento, principalmente para essas vítimas,
que foram revitimizadas, ou como o próprio Henrique colocou, que é um termo que a gente utiliza, que é o da polivitimização, que é muitas vezes a violência sexual ela é uma violência dentre muitas outras violências que acontecem nesse contexto, seja no contexto familiar, seja no contexto comunitário, né? Então, não existe uma violência pura, digamos assim, entre grandes aspas, né? Uma violência 100% só sexual, e é óbvio que não. Quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente vê que essa criança ou esse adolescente, ele foi negligenciado, ele também passou por violência física, passou por violência psicológica, se ainda não passa, que é uma violência ainda mais dolorosa e talvez bem mais próxima do trauma complexo que a gente está conversando, do que a própria vitimização sexual, muitas vezes, porque ela causa muito mais impacto e causa muito mais dificuldades emocionais nas vítimas, e é uma violência invisível, muitas das vezes. Então, no fundo, a gente está falando de uma necessidade formativa para tratar de temas que são muito delicados e que necessitam de uma formação muito específica, além da formação de graduação de base que as pessoas possuem, seja do serviço social, seja da psicologia, né, seja da antropologia, da pedagogia, ou do direito, que são áreas que fazem. eh, que também trabalham na política de proteção e de garantia de direitos. Então, em termos de atendimento, é impossível, de fato, fazer um atendimento individual, personalizado, como a gente está falando, considerando as características das nossas políticas públicas. E isso é muito triste, né? Considerando o que a gente está discutindo aqui, que é uma necessidade de que se avalie a vítima considerando uma série de critérios e de elementos para que se possa fazer um trabalho que de fato ajude essa vítima, ainda criança, a não arrastar o adolescente, a não arrastar as consequências dessa vitimização pela vida fora. Não é raro, e o trauma complexo ele é mais estudado também na população adulta sobrevivente de violência, por quê? Porque a violência sexual ela não para à medida que para a violência lá atrás. Ela continua reverberando no desenvolvimento e no comportamento e nas emoções ao longo de todo o processo da vida. E para isso, então, é necessário acompanhamento psicológico sistemático para as vítimas e suas famílias, porque senão essas vítimas vão continuar vivendo essas dificuldades. E aí, por isso, o Henrique salientou, e o trauma complexo é estudado muitas vezes, em quadros de difíceis diagnósticos, né? Dentre eles o transtorno borderline, mas também em transtornos múltiplos, porque são tantas as dificuldades vivenciadas ao longo dessa revitimização, né, que acaba que as vítimas têm uma série de elementos que se confluem com muitos diagnósticos e acaba que a gente precisa de muito tempo para poder, de fato, tomar uma decisão, né? Então, penso, Mayra, né, assim, que o nosso esforço, né, a partir do estudo do Henrique, a partir da discussão que a gente está tendo, é que nós não queremos só que seja diagnosticado ou que se tenha um atendimento personalizado, porque isso é ideal partindo do ponto de vista de que as nossas instituições do mundo real aqui do Brasil não possuem condição de fazer isso, seja por falta de recursos humanos, seja pela falta de capacitação permanente e continuada, seja pela dificuldade que a gente possui, né, por exemplo, numa unidade básica de saúde ou num CAPS-I, de promover atendimento individualizado por longo tempo, considerando que essas instituições estão abarrotadas de casos, múltiplos também, e de urgência para serem atendidos, né? Então, acho que a gente precisa, e aí a gente vê, né? E já vou encerrando minha fala para passar para o Henrique, que o enfrentamento à violência sexual, ele parte de uma esfera política, ele parte de uma esfera educacional
e ele parte principalmente de uma necessidade premente e ainda atual de investimento numa política que realmente queira prevenir e dar direito às crianças e aos adolescentes. Sem isso, não há estudo, não há pesquisa que ajude. Eu faço as minhas palavras a do professor, porque realmente, quando a gente está falando assim de diagnóstico e tratamento, a gente está falando de questões que já aconteceram, né? E os nossos esforços, eles precisam ser multiplicados, sobretudo, para acabar com, ou diminuir ao máximo essa realidade de exposição das crianças a essa situação de violência, né? E realmente isso perpassa questões políticas mesmo, né? E quando a gente pensa na questão do tratamento, do diagnóstico, a gente vê realmente, pelo menos falando aqui da nossa cidade aqui em Manaus, a gente não vê muito investimento na contratação de profissionais da área de saúde mental, né? Então, a gente tem uma demanda enorme e tem profissionais sendo formados. A gente precisa encontrar uma maneira, né, de organizar isso, de priorizar essa situação, de a gente poder falar mais sobre isso, porque atualmente o que se tem disponível para atendimentos especializados é o sistema de regulação, né? Então a pessoa entra na fila do sistema do SUS e fica assim por muito tempo até conseguir receber um tratamento. E quem está lá não pode ficar muito tempo porque precisa passar a vaga para o próximo da vez, né? Então, ainda não está adequado para as necessidades que nós temos, né, enquanto população. Então, a gente precisa pensar bastante as nossas políticas. Obrigada. Obrigada por falarem isso, porque vocês são profissionais da psicologia que atuam e atuaram dentro dos sistemas únicos, que os conhecem, mas que estão também nesse lugar da academia de pesquisa, de formação de outras profissionais, de atualização dos atuais. Então, acho que é muito importante ouvir isso de vocês e quem sabe que outras pessoas também ouçam e deem um pouco mais de cuidado ou de promoção real de direitos. Porque eu lembro de ter visto um ou outro CAPSI com uma psicóloga, um assistente social, o básico de uma equipe administrativa, mas com um fluxo de mais de 100 pessoas no mês. Isso eu estou sendo gentil, falando de 100 crianças e adolescentes no mês, porque a gente sabe que dependendo do território é muito mais. Humanamente, como que isso vai ser feito? Podia ter dois, alguém pode virar para mim e falar assim, não, mas aqui no CAPSI tem dois psicólogos. Dois. 100 crianças e adolescentes. Não são 30 dias. São 20. Como que a gente faz o cuidado, esse cuidado personalizado? Como que esses profissionais estão voltando para casa? Qual é o momento que eles estão em capacidade tranquila para absorver conhecimento atualizado sobre um tema tão complexo que às vezes atravessa eles na pessoalidade? Porque um dos dados que vocês trouxeram hoje, que me chamou bastante atenção, foi no SINAM, nos documentos de notificação, o número enorme de informação não colocada sobre o local onde aconteceu a violência. E alguém pode estar nos ouvindo e falando assim, mas por que o local é relevante? Porque ele está contando uma história. Ele pode estar dando indício para a gente de quem eram as pessoas, de qual era a familiaridade no local. Ao mesmo tempo que passou pela minha cabeça, nossa, essa quantidade de notificação sem o local, será que a pessoa que preencheu, ela dissociou quando ela se encontrou frente a uma criança vítima de violência sexual, que ela mal ouviu, mal registrou
ela sabia que ela tinha que fazer a notificação no Sinan, ela fez um automático, ela desligou. Essa pode ser uma hipótese, não estou dizendo que todas foram isso, mas são coisas que passam pela minha cabeça e eu falo assim, bom, e o Sinan é a base de dados, é a melhor base de dados que a gente tem com relação a isso. E a gente sabe que a violência sexual é subnotificada. Vocês trouxeram a violência sexual contra as meninas na faixa etária dos 14, deixa eu pegar aqui que eu anotei. As meninas dos 10 a 14 anos é onde tem a maior ocorrência de violência sexual contra elas, e dos meninos é de 5 a 9. E a gente sabe que é subnotificado. Onde que está essa subnotificação também? Será que ela está nos nossos profissionais que entraram em choque? Além de toda a questão do silenciamento, como vocês trouxeram, né? A criança vai fazer uma avaliação. Esse ambiente é seguro para eu poder fazer a revelação espontânea? Esse ambiente vai me proteger se eu fizer a revelação espontânea? Todos esses cálculos para uma criança, para um adolescente, isso tudo é muito complexo. Mas também é muito complexo pensar no nosso profissional que fez a graduação, conseguiu o emprego, está batalhando, está tentando fazer o melhor, como vocês disseram. São pessoas que estão querendo fazer mais, mas estão sobrecarregados. E aí eu volto. Por que tanto número de local desconhecido e ignorado no sinal? Como isso é sintomático? E aí eu devolvo esse comentário, provocação para vocês. Eu acho que nada é por acaso, assim, né, Mayra? De novo, coloco a questão da capacitação, mesmo no preenchimento da ficha de notificação. Ela precisa de capacitação, e essa capacitação também precisa ser permanente, considerando que muitas vezes essa equipe pode mudar, né? E que muitas vezes essa equipe pode não saber de fato, porque também a gente precisa considerar o que você falou sobre uma formação anterior, que é uma formação generalista, né? As pessoas recebem uma formação muito generalista, por exemplo, falando em termos de psicologia, né? Dificilmente, se, por exemplo, eu que dou aula, né, no ensino superior, ao longo de toda a minha vida, sempre falei sobre atendimento de vítimas, porque atendi vítimas ao longo da minha carreira como um todo. Mas se eu não tenho essa experiência na vida, por que falarei? Como falarei, né, se eu não vivenciei esses dados, ou eu não tive essa experiência? Então, muitas vezes essa experiência mais generalista, ela também não dá indicadores de como fazer lá na ponta, né? Isso acaba muitas vezes ficando a cargo de quem está na ponta, tá? Então vejo aí que a gente precisa investir, né? Volto a falar disso, eu falo disso em todo lugar que eu vou. A gente precisa de ter nas políticas sociais, nas políticas públicas brasileiras, uma política de educação permanente para os profissionais. Sem isso, a gente não avança, porque algum ou outro profissional consegue fazer pós-graduação estricto sensu, no serviço, às vezes tem a ver com o seu trabalho, às vezes não tem. Mas muitos profissionais não se interessam, né, por isso, assim. Não é que não se interessam porque são desleixados, é que isso não faz parte do seu plano de vida, não é um planejamento dessa pessoa. Então, né, convivi com pessoas ao longo da minha carreira no serviço de CREAS que nem pós-graduação lato sensu tinham feito, seja em qualquer área do conhecimento, apenas tinham as graduações de base, né? Então, isso também implica, eu penso, nisso que você falou sobre essa falta de preenchimento das fichas de notificação. Quem é essa pessoa que preenche? Que características educacionais ela possui? Que formação que ela teve? Que formação sobre violência ela possui? Será que ela entende que é importante reportar esse dado?
né, que isso vai implicar em tomadas de decisão mais gerais lá na frente, né? Então, não sabemos como que é feito isso, né? Nem talvez essa pessoa saiba ou não, né? Hoje a gente tem uma pesquisa nacional, né, que aqui a Faculdade de Psicologia compõe com a minha representação junto à PUC do Rio Grande do Sul, em que a gente conseguiu bancos de dados de 7 estados para fazer justamente esse estudo, e foi isso que a gente tem percebido, né? Tem critérios lá do banco do dado de notificação que não é preenchido. Isso não é só uma questão amazônica, né? Está em todos os lugares. Mas eu concordo contigo, a quem interessa não preencher esses dados? Eu quero acreditar que não é uma coisa assim intencional de quem está preenchendo, mas a gente precisa tentar entender por que que isso não é feito. Por outro lado, você traz um dado assim, vai que essa pessoa dissociou, né? Assim, acho que eu também sempre falo disso, assim, da presença do trauma vicário, que é o trauma vicariante, que é esse trauma secundário que muitas vezes as pessoas têm, que é diferente de um burnout, por exemplo, ou de uma simples sobrecarga, né? Não tão simples, né? Não estou querendo minimizar aqui a sobrecarga de demanda de trabalho, mas o trauma vicariante é de tanto você ficar lidando com uma determinada coisa, e geralmente são temas como esse, como violência, por exemplo, se ouvir violência, ficar lidando com violência toda hora, daqui a pouco tu não consegue mais suportar ouvir mais sobre aquilo. E você de fato dissocia, de fato encontra estratégias para tentar sobreviver a isso, mas você está traumatizado de modo secundário. Então, eu é um tema também que para mim é caro. Não há estudos no Brasil muito sobre isso. Há agora um estudo da Júlia Zamora, que é doutora agora, já defendeu seu doutorado, é doutora da PUC do Rio Grande do Sul, pela PUC do Rio Grande do Sul, e que trabalhou, né, investigou o trauma vicário com profissionais que atendiam vítimas, né? Então, isso também é importante, porque eu passei 10 anos, né? Mas fazia terapia, né? Tinha estratégias de não me deixar abalar pelos casos que atendia, né? Mas a gente sabe que essa é uma demanda muito complicada, porque você ouvir todos os dias, 5 dias na semana, né? Casos de violência tem um impacto sobre você, sobre teu emocional, sobre o que você acredita, enfim, uma série de coisas. E que eu acho que a gente também precisa investigar para que a gente também possa ofertar estratégias de, de sobrevivência, digamos assim, desse profissional, para que ele também não adoeça por tabela, né, em relação a isso. Então, fica aqui os meus registros, né, de que a gente também precisa investir em pesquisa com relação aos profissionais para que a gente também os proteja, para que possam fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Tá bom? Eu achei a questão muito, muito importante, né? Eu vejo na prática quando certas instituições elas trazem a educação permanente como estratégia de tomada de decisão, como muda a maneira como a equipe atua, né? Então, eu observei recentemente uma unidade de saúde que, com muitos problemas de interação interpessoal, mas quando se foi, conseguiu criar um espaço, um horário protegido para que as pessoas pudessem problematizar a prática e tentar encontrar estratégias de solucionar, isso advindas das próprias pessoas, né? O quanto isso auxilia, né? E o que a gente vem pontuando aqui já várias vezes, a sobrecarga de trabalho do profissional faz com que aconteça o quê? Ele não se tem esse horário protegido, não se tem essa possibilidade, porque se você faz isso, tu deixa de atender as pessoas, aí fica assim um conflito, mas é necessário abrir sim esse espaço e isso também é necessário trazer mais profissionais também para o cenário, né? Porque nós, falando de trauma vicariante, nós estamos falando aqui de pessoas com formação em terapia, em psicologia, que já com toda a formação são expostas a isso.
imaginam pessoas, né, na atenção primária que não têm essa formação nesse nível de qualidade, né? Então, são pessoas com quem elas conversam, não com quem elas trocam as suas ideias, né? Quem passa a situação para elas. Às vezes, existem espaços para se conversar sobre isso. A gente observa que quando existe esse espaço para uma equipe dialogar sobre os seus desafios da semana, a qualidade de saúde mental ela é melhor do que quando você está assim extremamente ocupado no seu fazer, o seu colega no outro fazer, às vezes pessoas numa mesma sala sem comunicação sobre o que um está fazendo e o outro está fazendo, né? Então, esse espaço também, ele promoveria também, eu vejo outra situação que é a diferença que faz o teu trabalho na mudança da realidade de outras pessoas. Então, se eu sei que eu notificando o local, né, eu achei muito legal a referência que tu falaste, assim, são histórias que estão sendo contadas, né? Então, eu mostrando esse cenário, o que que está acontecendo, né, a diferença que isso vai fazer na vida dessas pessoas, isso traz uma recompensa muito grande a quem está fazendo o trabalho, que faz sentido, dá sentido e significado valioso àquele trabalho. Ao passo que quando você simplesmente recebe uma ficha de notificação, né, orientado de como preencher, e ainda tem às vezes uns campos que têm asteriscos, outros não, ou seja, uns são obrigatórios, outros não, né? E aí eu preencho só os obrigatórios, porque, né, eu não vou preencher tudo, que tem muita coisa para fazer, né? Então, acaba que isso precisa ser problematizado, né? Nós precisamos abrir espaços e conversar sobre justamente isso que a gente está percebendo nos dados que estão sendo registrados, né? Como é que a diferença que faz a ausência desses dados e o que está acontecendo, né? Como as pessoas estão se sentindo, quais são as dificuldades que elas estão encontrando, para que elas também tragam para nós também essas informações que de repente a gente não tenha, da vivência que elas estão tendo lá e a gente possa, né, coletivamente construir uma possibilidade de mudança. Eu volto a falar, quando se abre esses espaços de fala, de conversa com equipes, eu tenho percebido assim que, com raríssimas exceções, mudanças muito significativas acontecem porque as pessoas não conversam, né, no dia a dia. Às vezes conversam sobre outras coisas, mas sobre pontos específicos, como esses relevantes, às vezes não conversam, como a pessoa está se sentindo. E a gente observa isso para quem tem formação em psicologia, quando sabem que tem um psicólogo, uma psicóloga na área, daqui a pouco chega alguém do lado, né? Ah, nada não, mas eu queria conversar, né? Então, as pessoas têm essas demandas, mas a gente precisa, né, ver como é que a gente pode atendê-las e também quem atende os cuidadores, né? De quem cuida, né? Quem cuida de quem cuida, né? Então, como é que a gente poderia fazer e às vezes um espaço para ser ouvido, né? Pela gestão, pelos outros colegas, né? Isso seria um espaço que é extremamente enriquecedor. A gente sabe que para mudanças a curto prazo, a gente vai ter muita dificuldade. A gente vai pensar em mudanças de médio e longo prazo, mas já abrindo esse espaço de debate, de comunicação, de poder falar sobre essas informações, essas realidades, isso já ajuda muito nesse processo de problematização. E isso faz parte da educação permanente. Como é que eu vou lidar com essas informações? O que que a gente pode aprender? O que que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do serviço que a gente está prestando e a gente dentro desse serviço também, enquanto seres humanos, né? Eu tenho uma colega minha que ela falou outro dia uma coisa que eu achei curiosa. Ela disse: eu não gosto de falar recursos humanos, porque nós não somos recursos, nós somos pessoas, somos seres humanos, né? Então eu acho isso muito interessante. Nós somos seres humanos e a gente precisa lidar com essa nossa realidade mesmo. Nós não somos máquinas, nós somos pessoas, né? Obrigado. Professor Mark, mestrando Henrique, logo, logo mestre, quem sabe logo, logo doutorando. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar tanto conhecimento e tanta reflexão com a gente e com quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo. Eu espero que quando vocês estiverem com essas pesquisas mais avançadas, a gente retorne e compartilhe novamente esses resultados e o que mais vocês encontraram e estão desenvolvendo. Então, passo a palavra final para vocês e quero deixar o agradecimento do Núcleo
do Núcleo de Estudos da Violência, enquanto centro colaborador da Organização Mundial da Saúde, parabenizando por um trabalho tão importante na prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Eu que agradeço, Mayra, o espaço, né? Agradeço você por meio, né, do contato com a Milene lá do Pará, né? E agradeço toda a equipe do Neve que está participando junto com você dessa gravação. Uma gravação, né, e um trabalho muito importante, de relevância, e que eu, né, espero profundamente que impacte, né, quem estiver assistindo, sejam profissionais da área da saúde ou da assistência social, ou de qualquer outra área correlata à defesa da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, né? Quero agradecer aqui o Henrique, que aceitou estar comigo nesse desafio, toda a minha admiração sempre pelo Henrique, pelo trabalho que ele desenvolve, tanto no mestrado dele, quanto na política de saúde aqui no estado do Amazonas, né? Tudo isso só é possível porque a gente está numa universidade pública que, apesar das suas dificuldades, produz conhecimento e, principalmente, o nosso desejo de transformação social das vítimas de violência sexual e dos profissionais que atendem, né? Ah, Fico aqui à disposição sempre aqui na Faculdade de Psicologia, no Laboratório de Psicologia, Saúde e Sociedade da Amazônia. Esse é meu local de trabalho, né? Para conversas, para que as pessoas venham conversar, conhecer o laboratório e nossas atividades, e também que a gente possa colaborar da melhor maneira possível para o enfrentamento em relação à violência e também contribuir para a transformação social de modo geral. Muito obrigado pelo espaço. Eu queria dizer que para mim foi um prazer enorme estar aqui. Eu me sinto muito honrado, viu? Quero agradecer pela oportunidade a ti, a tua equipe. Eu quero agradecer ao professor Marco também pelo convite. Para mim foi um desafio, né? A primeira vez que eu estou participando de uma atividade como essa e para mim eu aprendi muito. Eu gostei bastante, gostei muito mesmo. Então eu quero agradecer. Também me deixo à disposição. Eu certamente vou continuar meus estudos, né? Eu acho que eu sou suspeito, eu gosto muito de continuar estudando e aprendendo, né? Então, todo mundo que senta do meu lado, eu gosto de estimular mais. Então, né, todas as pessoas que estiverem assistindo, né, esse vídeo, continuem sempre aprendendo mais e estudando mais, porque isso muda a nossa realidade pessoal, coletiva, né? Então, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Yay! Posso? Agora a gente vai